ler o texto, hoje eu quero falar sobre desânimo, irmãos, porque olha como isso é bem apropriado para o nosso tempo, né? Quero ler com vocês esse texto, 1 Reis 19, do versículo 1 ao versículo 18. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com rigor, se amanhã, nesta mesma hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. E ao ouvir isso, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, deixou seu servo, entrou no deserto, caminhou um dia, chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Ele disse: já tive o bastante, Senhor, tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes, um jarro de água. Comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com a comida, viajou 40 dias e 40 noites até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, passou a noite, e a palavra do Senhor veio até ele. O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora estão me procurando para matar-me. E o Senhor disse: saia, fique no monte, na minha presença, pois eu passarei. E então veio um vento fortíssimo que separou montes e esmigalhou rochas diante do Senhor, mas Deus não estava no vento. Depois um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Depois um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois de tudo isso, o murmúrio de uma brisa suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa, cobriu o seu rosto, ficou na entrada da caverna e uma voz lhe perguntou: o que está fazendo aqui, Elias? Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. E Deus lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Jeú matará aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, para que você saiba, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Irmãos, eu quero conversar um pouquinho hoje sobre essa passagem, que é uma passagem muito interessante. Ela é muito interessante por vários motivos. Primeiro, porque Elias é um profeta muito poderoso. Ele fez muitas coisas incríveis, extraordinárias, como, por exemplo, controlar o tempo. A oração de Elias impediu que a chuva caísse durante um tempo. Ele também foi muito impetuoso no seu trabalho e enfrentou um inimigo muito forte, que era Acabe e sua esposa Jezabel, que era uma mulher muito má. Parece até filme de conto de fada, né? Onde você tem o rei e a bruxa. Jezabel está bem parecida com essas bruxas aí de conto de fada. No capítulo anterior, ao capítulo 19, Elias enfrentou sozinho todos os profetas de Baal, numa cena histórica do Antigo Testamento, onde ele desafia os profetas de Baal para um duelo entre deuses, uma coisa que não é nem comum em Israel, uma coisa que está mais para povos pagãos do que para os próprios israelitas. E ele propõe que os profetas de Baal invoquem Baal com todas as suas forças, com toda a sua fé, com todos os seus rituais, e Elias os desafia na frente de toda a população, num lugar público, e eles fazem isso,
e se cortam, e gritam, e clamam, e choram, e nada acontece. E depois Elias vai lá, estou resumindo a história, né? Vai lá, monta um altar, coloca água, bastante água para dar requinte de crueldade, invoca a presença de Deus, e Deus envia então fogo do céu, numa cena épica do Antigo Testamento, que queima o altar, que lambe a água, que gera assim, um espanto generalizado, e o povo de Israel numa só voz diz: agora nós sabemos que só o Senhor é Deus. Nossa, ele acabou de realizar uma coisa incrível, mas para Jezabel, que é a esposa de Acabe, é como se ele não tivesse feito nada. Ela não liga porque ele fez. Acabe reclama com ela, como você leu comigo no versículo 1, e diz, ele fala para ela assim: você viu o que ele fez com os profetas? Ele matou os profetas de Baal, ele fez a gente passar vergonha. E Jezabel, então, ela não liga para isso. Ela manda uma mensagem para ele. É como se ela dissesse, ela não disse isso, tá? Mas eu vou parafrasear na minha cabeça aqui, como se ela dissesse assim: você pode ter matado 1 milhão de profetas de Baal, mas eu sou Jezabel. Comigo o negócio é mais quente. Então eu vou te pegar. Eu vou te pegar. E vou dizer mais: se amanhã a tua cabeça não estiver no prato, eu não me chamo Jezabel. Foi uma ameaça. E não é que Elias teve medo, irmãos. Está aqui no texto, versículo 3. Elias sentiu, como está na moda agora falando, sentiu o golpe. Lá no livro de Tiago, no Novo Testamento, o apóstolo Tiago diz que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. E isso está muito claro nesse texto, porque ele acabou de enfrentar sacerdotes, acabou de presenciar uma coisa sobrenatural. Ó, nós estamos aqui tem alguns irmãos que são crentes a vida inteira, nós nunca vimos cair fogo do céu, irmãos. Nós cremos porque está na Escritura. Elias fez isso, teve uma grande vitória, Deus o honrou publicamente. Deus não o honrou publicamente? Sim. Honrou publicamente. É como se Deus assinasse: estou contigo. E não é que diante da ameaça de Jezabel ele ficou mal. Esse medo aqui do texto, no versículo número 3, ele tem muitos desdobramentos, sabe? Porque não é só o medo de perder a vida, não. É o medo de perder a vida, é a vergonha, é a decepção com Deus. Isso não está escrito, mas eu posso inferir pelas palavras dele, pelo que ele diz depois para o próprio Deus. Primeiro ele ora: já deu. A oração dele é essa: já deu. Fiz o que eu tinha que fazer, acabou o meu tempo, mate-me, leve-me. Depois, quando Deus pergunta o que ele está fazendo ali no deserto, ele dá um relatório. Ninguém te ama, ninguém te quer, ninguém te procura, ninguém se interessa, ninguém se importa. Estou cansado, fiquei sozinho. Então não é só um medo. Está claro no texto todo, num primeiro momento, que ele teve medo de morrer. É fato que está escrito. Versículo 3. Ele teve medo e fugiu para salvar a vida. Isso está claro. Mas no segundo momento também nós percebemos que ele entende, a visão dele, o que parece para nós, é que ele percebe que não vale a pena. Do tipo assim, sabe, não valeu a pena todo esse esforço, esse desafio, esse trabalho, o meu engajamento, a minha dedicação, a minha oração. Coloquei minha vida em risco, agora vem essa mulher, essa rainha, e me ameaça a minha vida. Quer saber? Já deu. Parece também, transparece nas palavras de Elias, uma decepção com Deus. Fiquei sozinho. Porque talvez, né, aí vem a minha conjectura, talvez ele pensasse que depois de grandes coisas, ele fosse entrar com o pé na porta no palácio. E fosse estabelecer o reino de Deus eternamente. Isso é muito parecido conosco, por isso que Tiago fala: Elias era um homem como nós. E nós também somos assim, irmãos. Nós realmente conjecturamos as coisas e chegamos a conclusões sem que as coisas realmente aconteçam. E começamos a sentir. Ora, irmãos, se Elias
Um homem como esse, poderoso em obras, poderoso em palavras, em comunhão com Deus, ficou desanimado, ficou triste, ficou magoado? Olha, irmãos, então tá tranquilo para nós, concorda? Esse texto, ao mesmo tempo que ele nos alerta, ele também nos traz refrigério. Porque olhamos para um texto como esse e não precisamos mais nos culpar por estar desanimados, porque há circunstâncias que nos desanimam. Porque não há dúvida que Deus está com Elias. E mesmo assim, isso não o impediu, não o livrou de ser ameaçado, de ser afrontado, de ser perseguido, como muita gente acha que vai acontecer. Na verdade, muito da decepção dele provavelmente passa por isso, porque não é possível. Depois de tudo que nós passamos juntos, Senhor, você vai me entregar na mão dessa mulher? E a chance é grande. A chance dele morrer ali é grande. Conhecemos um caso de um outro profeta no Novo Testamento, João Batista, que anunciou a chegada do Messias, que foi um camarada revolucionário, que mudou um paradigma, que era temido pelo povo. Quando ele se meteu na vida de Herodes lá, a mulher de Herodes mandou cortar a cabeça dele e cortou. Então, apesar dele ter sido muito usado, poderosamente usado, ungido, isso não torna ele intocável, não torna ele blindado. Não existe blindagem entre nós, somos todos tocáveis. E se num primeiro momento isso nos estremece de medo, num segundo momento nós podemos glorificar a Deus, porque isso nos coloca no nosso lugar. Somos pessoas comuns, e entre nós só o Senhor será glorificado. Amém, irmãos? O que acontece com Elias? Ele fica confuso. Como nós já vimos aqui, principalmente naquela sequência quando estudamos Efésios, lembra a armadura de Deus, Efésios 6, de 1 a 10? O que aquele texto vai ensinar para nós? Que o trabalho do inimigo é sempre mexer com a nossa cabeça, com a nossa fé, com o nosso credo, confundir a nossa mente, duvidar de Deus, desde o jardim. Se você pegar lá no Éden, a primeira vez que o inimigo aparece na Bíblia, qual é a fala dele? Não foi bem isso que Deus disse. É a primeira frase dele na Bíblia. Não foi bem assim. Não é isso que Deus quis dizer. O inimigo sempre tem um trabalho de tentar confundir a mente humana, o que mostra o quanto nós somos frágeis. Mentalmente, intelectualmente, emocionalmente, somos frágeis, muito fragilizados. O mesmo texto de Efésios, como é que ele começa? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, o que o texto vai nos ensinar agora? Não foi Elias que venceu os profetas de Baal, foi Deus. Ele é poderoso em obras porque Deus age através dele. Mas ele não é uma pessoa poderosa, ele não é um herói. Ele é um homem sujeito às mesmas paixões como nós, como afirmou Tiago. Mas Deus trabalhava através dele. Isso não faz dele uma pessoa especial, como muitas vezes nós queremos acreditar. Eu lembro que tinha uma senhora na igreja lá onde eu estava, que os irmãos falavam, não, aquela senhora ali, fulana de tal, quando ela ora, as coisas acontecem porque ela tem um negócio com Deus ali diferente. Ela tem um negócio com Deus. Mas Elias, se ela tem um negócio com Deus, qual o negócio com Deus que Elias tem? Na verdade, ninguém tem negócio com Deus, irmãos. Deus é Deus. Deus é que tem negócio com a gente, ele que se aproxima dos seus servos, dos homens, da criatura, mas ninguém tem essa coisa toda com Deus que faz das pessoas, né, algo especial. E é interessante também, se você ler o texto anterior, que Elias foi enviado por Deus porque o povo de Israel vivia em dúvida sobre quem era o verdadeiro Deus, se era o Deus de Israel ou se era Baal. E a pergunta de Elias é essa: até quando vocês viverão divididos entre Deus e Baal? É a pergunta dele. Havia uma dúvida, havia uma incerteza no povo de Israel, e Elias foi enviado para acabar com a dúvida, e agora nós vemos ele também em dúvida com relação ao próprio Deus. É como se o inimigo dissesse a Elias, né? Tá vendo? Deus derrotou todos os sacerdotes de Baal, agiu poderosamente, mas quando chegou a tua vez, Deus vai te abandonar agora, vai te entregar para Jezabel num prato.
E isso mexeu com o coração dele. Aquele desafio no Monte Carmelo, né, promoveu uma revolução no povo de Israel, porque naquele dia, quando os sacerdotes foram derrotados, depois Elias foi lá e matou todos eles à espada. O povo de Israel renovou a sua aliança, se curvou, se humilhou, se prostrou, clamou, gritou. E quantas vezes nós aqui, trazendo para a nossa vida, que não é igual a de Elias, mas para a nossa vida cotidiana, quantas vezes você inspirou alguém com a sua história, com a bênção que você conquistou, com o seu testemunho? Não, a Alissa vai lá na faculdade e fala do testemunho dela, da vida dela, do pai, da mãe, da irmã. A Marilda conta para sua família, para as pessoas que trabalham, a Ana Maria, a Fátima, o seu Roberto. E aí a sua fé, a sua experiência mexe com os outros. E quantos vão dizer assim, olha, a partir daquele dia, você não sabe, mas quando você falou isso, quando você me contou aquela história, eu estava em dúvida, eu estava sofrendo, eu estava com medo, eu estava triste, mas naquele dia, quando você me contou essa história, Deus renovou a minha força. O trabalho de Elias renovou a força de muita gente. Então Israel naquele dia estava pronto para seguir, e Elias provavelmente seria, né, o seu grande líder no momento de restauração, de renovação. Mas aí a pergunta é, como parar no movimento agora e esfriar essa experiência? Derruba o líder, que é Elias. Quer dizer, o mesmo profeta que estava ali, disposto, ungido, poderoso, é o mesmo que agora está com medo, fragilizado e vai embora. E é mais ou menos o que acontece conosco. Quantas vezes na minha pequena jornada como cristão, quantas vezes eu subi no púlpito para pregar ou numa sala para dar aula e aquela mensagem que estava ali na minha frente, como está essa agora, ela era o contrário do que eu estava experimentando naquele momento. O contrário. Com a voz embargada, com o coração doendo, com a mente apertada, em dúvida, completamente em dúvida. Tem alguma coisa errada entre a mensagem e a minha vida. E isso não é só comigo. Quantos irmãos eu encontrei no seminário, como Davi, como outros, que compartilham das mesmas dores, de falarem sobre cura e enfrentarem doenças, falarem sobre fidelidade e enfrentar a traição, falarem sobre coragem e enfrentar o medo. Eles estão ali sofrendo. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus é a verdade, mas nós somos frágeis. E se você pega um cara como Elias, pega um cara como Davi, pega tantos irmãos que estão à frente e você fragiliza mentalmente, emocionalmente, fisicamente, você esmorece o grupo, as pessoas, a igreja, a liderança. Por quê? Porque são pessoas comuns. O problema não está na fragilidade humana. O problema está no fato de que muitas vezes nós acreditamos que não somos pessoas comuns. A gente realmente acredita que a oração é poderosa. A gente realmente acredita que Deus está mais perto da gente do que de outro. A gente realmente acredita que vai fazer diferença, nós vamos fazer diferença. Mas na verdade, a única pessoa que tem poder para fazer diferença é Deus. E a gente fica alimentando essa ideia. E quanto mais útil, e aí vem uma lição bíblica de ponta a ponta, quanto mais útil o servo é para o Criador, mais humilhado ele fica, mais dificuldades ele enfrenta, mais tempestades vem sobre a vida dele, porque Deus humilha para que só o nome do Senhor seja glorificado. Então, se realmente você que está aqui assistindo ao vivo, ou na internet, ou vai assistir depois, se você acha que tem condição de tocar a vida de outras pessoas, de testemunhar, de abençoar alguém, de ser um instrumento, então prepare-se realmente para uma jornada que vai trazer para a sua vida, em muitas circunstâncias, momentos de humilhação, de fraqueza, de fragilidade, que é do fundo da alma humilhada, é do fundo do coração destroçado que vem a verdadeira adoração. Que vem o reconhecimento da grandeza de Deus, o reconhecimento da soberania de Deus. Deus vai deixando a gente no pó. E você fala assim, agora vai, essa semana eu vou dar a virada. Hoje eu vou viver uma virada em minha vida. Vou dar a virada. E não vem a virada. E não vem a virada. Vem a virada de todo mundo, menos a minha. Mas olha como a Bíblia vai nos mostrando como Deus vai colocando os caras no seu lugar, né, fragilizados, enfraquecidos, né, sem confiar. Elias tinha acabado de fazer
uma coisa extraordinária, e de repente no dia seguinte ele perde a confiança nele, totalmente, e isso confunde a cabeça dele, né? É muito interessante como a vida dele segue da coragem ao medo, da coragem ao medo. Uma única palavra o desencorajou. Não teve manifestação sobrenatural, né? Não teve briga de magia, não, foi só uma declaração: eu vou te pegar. Foi só isso. Parece até a Cuca, né? Eu vou te pegar. Lembra da Cuca? Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega. Te pega daqui, te pega de lá. Eu vou te pegar. E não é que essa palavra entrou no coração dele? Entrou e ficou, cara. E ele ficou com medo de perder a vida dele. Mas como? Como se ele tinha acabado de fazer algo sobrenatural? Tinha acabado de provar publicamente que não há outro Deus além do Senhor. É porque ele é um homem como nós. A gente participa de... A gente experimenta tantas coisas, já falamos sobre isso, né? Às vezes nós experimentamos tantas coisas extraordinárias, tantas bênçãos que Deus nos dá. Às vezes um único problema tira toda a nossa fé. Arranca de nós toda a esperança, toda a confiança, né? Da coragem ao medo em questão de minutos. Ele ficou desanimado. Então, na verdade, o que a Bíblia vai nos mostrar é que nós precisamos tomar cuidado para que esse desânimo, que coloca o nosso coração no devido lugar, ele não nos incapacite de seguir. Entende a diferença? Nós não estamos aqui hoje, estamos seguindo. E só Deus sabe como. Verdade. Estamos seguindo. O desânimo não nos impede de seguir. Vai com desânimo mesmo. Porque para muita gente o desânimo é uma barreira, é um impedimento, é um bloqueio, é uma dificuldade. Ah, não vai dar, não dá. Mas o desânimo, na verdade, ele só mostra o quão frágeis nós somos, o quão incapazes, o quão sem condição. Nós não estamos fazendo nada para favorecer Deus, é Deus que está nos favorecendo. Então a Bíblia está nos mostrando que é com desânimo mesmo que vai. Olha quantas vezes Deus falou com eles: o que você está fazendo aqui? Aí ele falou: aconteceu isso. Ah, não, então tá bom, come aí. Aí ele comeu, aí andou mais. Lá na caverna veio de novo de Deus: o que você está fazendo aqui? Vai para fora. Aí ele foi para fora da caverna, na porta da caverna, de novo: o que você está fazendo aqui, Elias? Volta do lugar onde você veio, nessa frase do texto aqui. Volte, versículo versículo 15. Volte pelo caminho por onde você veio, o mesmo lugar onde você estava, com desânimo e tudo. Vejam que em nenhum momento Deus diz assim: você é um covarde. Covarde, eu não trabalho com covarde. Quantos pregadores falam isso, né? Deus não quer covarde. Não seja covarde, seja homem. Nesses eventos de homem, né? De homem, então, quer dizer, agora está na moda, né? Fazer evento só para homens, né? Recuperação da masculinidade, essas conversas assim, que nós não vamos entrar nesse assunto. Mas os pregadores falam: não seja covarde, tenha coragem. Deus não fala isso para ele. O que houve? Você está com medo? Deus fala assim: volta. Está implícito aqui: volta e segue, e continua, e volta do jeito que você está, com desânimo e tudo. Porque Deus nunca pediu, irmãos, que nós fôssemos além do que nós somos. E o que nós somos, irmãos? Somos pó, não somos nada. A gente é que cria uma expectativa, e a religião acaba inflamando isso, de que nós temos condição de ser mais do que somos. Mas não temos. E essa é a glória do cristianismo. Entre nós, só Deus é poderoso. Essa é a beleza do cristianismo. A vitória do cristianismo está na morte. Cristo morre. É a morte, né, que aparentemente é a derrota total, que faz o coração enfraquecer. Então não há nenhum problema no desânimo. Isso é bom no texto, porque ele mostra que o mesmo Elias desanimado, ele tem condição de seguir. Deus, vai lá. E o desânimo é muito ruim, irmãos, porque ele pode nos paralisar. Ele pode tirar de nós toda a expectativa com relação ao futuro. Ele pode colocar dúvidas na nossa relação com Deus. E o pior do que isso tudo é o desânimo colocar dentro de nós um sentimento de presunção. Sabe? Quando você está chateado com o trabalho, quer saber? Só eu que trabalho.
Se eu não vier, nada acontece. Se eu não fizer, ninguém faz. Você vai ficando desanimado, aí daqui a pouco você fica presunçoso. Não, eu não vou domingo lá, porque eu vou domingo, se eu não for, não tem culto. Olha, irmão, vocês não estiveram aqui domingo, não teve reunião? Muita presunção da minha parte, achar que se eu não tiver, não vai acontecer. Desde quando sou eu ou é você? É sempre Deus. Mesmo que alguns tenham algumas habilidades que outros não têm. Se tem as habilidades, é porque Deus deu a habilidade. Não é para glorificar o ser humano, para colocar o ser humano no lugar. Mas, às vezes, o desânimo deixa a gente presunçoso. Está desanimado com o trabalho. Tá vendo? Tem que ir lá, porque se eu não for, ninguém faz, porque quando eu não vou... Está desanimado com o relacionamento. Eu que estou segurando esse casamento. Eu que estou segurando. Eu segurei. Tudo presunção, irmãos. Presunção humana. Que é exatamente o que Elias faz. Só sobrou eu. Ninguém te ama, ninguém te quer, ninguém te procura, ninguém te deseja. Só ficou eu. É a presunção do ser humano que ficou cego por causa do desânimo. Esse é o problema do desânimo. Ele nos cega. Ele nos cega. E aí eu vejo tantos irmãos agora, voltando para aquele assunto que nos persegue, né? Que é a política. Né? Tantos irmãos agora chorando pelos cantos, sentado no asfalto. Ai, agora é o apocalipse. Agora é o anticristo. Agora, irmãos, governos e governos passarão e o nosso Deus permanecerá. Muita presunção nossa achar que se a gente não fizer alguma coisa, Deus não precisa da nossa ajuda. Nunca precisou. Mas o desânimo causa presunção. E é o que Elias faz. E a resposta de Deus para Elias é muito tranquila. Deixa eu te contar uma coisa que você não sabe. Além de você, tem 7 mil que nunca se dobraram, que nunca se curvaram, que nunca beijaram Baal. Como diria o Didi, né? A audácia da pilombeta. Você está se achando. Você está se achando, Elias. Mas você não é o centro. Eu sou o centro. Eu sou o Senhor. Volte para o lugar onde você veio. Essa revelação que Deus dá a Elias, ela é mais confrontadora do que a ameaça que Jezabel faz a ele. Porque é Deus dizendo para esse rapaz, você não tem noção do que está acontecendo. Você não tem noção. Eu já contei para vocês, mas eu vou repetir. Tem um autor que eu gosto muito, que é o John Piper, já ouviram falar dele? John Piper tem ótimos livros, né, bons textos. E tem um livro que ele fala sobre a soberania de Deus na pregação. Não é bem esse o título, mas é isso. Título eu devo ter confundido, mas é sobre esse assunto. Ele conta que uma vez ele estava pregando num determinado lugar, e aí depois que ele acabou de pregar, veio um rapaz e falou com ele: pastor, o senhor lembra que o senhor esteve aqui há 20 anos atrás? Eu falei assim: pô, não lembro. 20 anos, o senhor esteve aqui pregando, e por causa daquela mensagem, aquele dia, eu me tornei pastor, por causa daquela pregação. Eu disse: pô, não lembro do dia, não lembro que eu estive aqui, não lembro da pregação. Eu não lembro de você. E aí depois o John Piper, ele desenvolve esse conteúdo no livro, ele fala assim: por que eu não me lembrei? Se foi algo tão impactante na vida daquele rapaz. Porque não era para me lembrar, porque a glória é de Deus. Então não importa se eu lembro ou não lembro. O importante é que a palavra de Deus cumpriu o seu papel. Mas o desânimo, ele faz a gente ficar triste, decepcionado, fragmentado e também presunçoso. É uma presunção ruim, que mostra como o nosso coração está magoado. Ele ficou presunçoso, achando que estava só. Mas na verdade, e vocês veem que Deus tem um plano, né? Ele está perdido, mas Deus, você vai ungir fulano, Beltrano, Cicrano. Fulano vai fazer isso, Beltrano. Deus tem um plano em ação. E Elias é só mais um personagem que participa do plano que Deus está executando. Nós estamos aqui, irmãos, trabalhando para um Deus que está agindo, e o plano de Deus segue e vai chegar até o fim vitoriosamente. Amém, irmãos? Nós participamos disso. Supremacia da pregação. Supremacia da pregação. Eu falei soberania, mas era supremacia da pregação. A supremacia de Deus na pregação, não é isso? É muito legal. Obrigado, Davi. É muito legal esse entendimento. E isso também mostra que Elias é parecido conosco, com as suas dificuldades, com as suas tristezas. Estou deixando os textos aqui, se você quiser ler depois em casa, né, com calma, para você meditar. Causas do desânimo. Coisas que causam o nosso desânimo.
que nos deixam desanimar. Pô, podia dar uma lista aqui infinita. 150 causas. Não, mas vou dar algumas pequenas causas, né? Primeira delas, a nossa própria humanidade. Uma das causas do desânimo é a nossa própria humanidade. A nossa humanidade, a nossa estrutura, não aguenta determinados baques, determinadas mudanças. A Bíblia diz o quê? O homem faz os planos, né? Mas a palavra de final é de Deus, não é isso que a Bíblia diz? Mas quando a gente faz o plano e não dá certo, a gente desanima. Porque no final a gente orou, pediu, clamou e achou que no final Deus ia fazer como a gente queria e não acontece, e a gente desanima. Quando vem um irmão da testemunha, já falei isso 1000 vezes, eu tenho que falar isso pra mim, olhando pro espelho. Quando vem um irmão aqui da testemunha, irmãos, eu consegui uma bênção. É um! Tem centenas, milhares que ainda estão esperando a bênção e ela não chegou. E a gente pega aquela situação exclusiva, transforma numa regra. Mas não é uma regra, é uma graça, é uma dádiva. Então, a nossa própria humanidade, ela é uma cilada para o nosso coração. Então, quando Elias se viu, né, diante daquela realidade, ameaçado de morte por Jezabel, ele deu sinais de egoísmo, né? Você viu? Quer saber agora? Desculpa a expressão, né? Dane-se Israel. Agora eu vou morrer. Eles que se virem. Deus que se vire. Deus que se levante o outro. Egoísmo. Muitos irmãos, nesses últimos 30 anos que eu tenho trabalhando, muitos irmãos deixaram a igreja, deixaram o ministério, pararam de trabalhar, de tocar, de cantar, de pregar, de ensinar, porque ficaram tão desanimados que uma hora quer saber, eu vou viver a vida. Problema de todo mundo. Esses sinais de egoísmo são o resultado da própria humanidade. O que a Bíblia vai mostrar o que então pra gente? Que nós estamos prontos para as batalhas, só que batalhas recheadas de vitória, mas não estamos prontos para a cruz, para morrer, para perder, para errar, para falhar, para ser contrariado. Então essa é uma causa de desânimo. É uma grande causa de desânimo na nossa vida. Não é só desânimo de Elias. É desânimo de Elias, de Abacuque, de Moisés, de Josué. Tem um monte de gente na Bíblia que fica desanimado, fica triste. De Paulo, você pega a segunda epístola de Paulo a Timóteo, como é que eu posso dizer? É uma romaria de lamentações, de tristezas, de desânimo, de infelicidade. Então, isso mostra que nós estamos prontos para grandes conquistas, mas não sabemos lidar bem com as derrotas. E tá tranquilo não saber lidar. Não saber lidar bem tá tranquilo. É isso mesmo. Porque aí também depois a gente quer exortar, né? Eu vou falar pro Davi, como é que você fica assim? Você é crente? Tá, tá. Em vez de ter empatia, né? Em vez de ter empatia, assim, pô, Davi, é isso mesmo. É sofrimento. Outra coisa que causa desânimo é apostar sempre no resultado desejado. É sempre achar que o que a gente quer vai dar certo. Vai acontecer. Isso me lembrou um caso de um outro escritor, que agora eu esqueci o nome dele, daqui a pouco eu vou lembrar. Mas eu lembro bem disso. Ele contando a experiência dele, que ele tinha uma igreja na Suécia e ele queria construir um templo maior. Que a igreja dele estava cheia, tinha 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, né? E a igreja dele estava lotada e ele resolveu construir um templo e convocou os irmãos, eles aprovaram em assembleia, fez campanha. Sabe como é que é a igreja, né? Igreja é assim, você faz campanha para comprar alguma coisa, para pagar alguma coisa, a campanha vai bem no início, lá depois ela vai desanimando, né? O pessoal vai sumindo, vai esquecendo. Esse negócio de campanha não dá muito certo não. Então ele começou a ter dificuldade com a obra. A obra dele começou a ficar devagar e ele começou a ficar desanimado porque ele não via resultado. Ele não via resultado. Ele conta no livro que uma vez ele orando bastante, assim, chorando de madrugada, e não porque de madrugada é mais especial, porque era o momento que ele estava lá chorando, ele pediu a Deus uma resposta, e ele disse, ele testemunha, né, dizendo que naquele momento ele teve uma experiência com Deus, e Deus disse para ele assim, ó, vou te ajudar, beleza? Mas vou te dar uma dica muito boa. Quando eu quiser fazer uma obra, eu pago. Quando você quiser fazer uma obra, você paga. Eita. Porque ele criou um plano na cabeça dele, né? E queria que Deus se comprometesse com o plano dele. Mas na verdade somos nós que temos que participar dos planos de Deus.
Aí lembrando agora de obra de igreja, eu lembrei de outro caso do Paulo Romero, que eu já contei aqui, que é um amigo querido, um homem muito admirável, que também num evento aqui em Niterói, contando pra gente que a igreja dele estava vazia. Isso também é interessante, né? Você vê muitas igrejas cheias aí, nem sempre elas foram cheias a vida toda. Tem fase que dá uma esvaziada. O pessoal sai, o pessoal morre. Às vezes o corvo dá um rasante e leva uns 20, assim, uns 30. Pelo bico. O pessoal entristece, fica sem dinheiro. Aparece outras igrejas, dá umas novidades, o pessoal vai, muda. Então imagine se os líderes vivessem por conta de igreja cheia. Eles iam sofrer. E é por isso que às vezes o cara muda o foco, né? Transforma o culto no entretenimento para poder manter as pessoas ali. Mas de fato, a gente não vive de igreja cheia a vida inteira. Se daqui a alguns anos a verdade e graça crescer, tiver mais gente, ninguém nem vai saber que nós nos reunimos aqui durante anos com poucas pessoas. Porque isso não importa. O que importa é nós fazermos aquilo que Deus quer que a gente faça. É verdade. É só isso que importa. Deus não está preocupado com isso. A gente é que se preocupa. E ele contando que ele ficou triste, chateado, que não tinha ninguém. E ele começou a orar. E ele falou, não, ele fez um propósito. O crente adora fazer. Ele fez um propósito de oração, né? Orar, pedir. Deus, não é possível. Essas igrejas malucas aqui, um monte de igreja louca, lotada de gente. Tem um monte de empresário nessas igrejas, Senhor. Manda um empresário. Manda um que nos ajude financeiramente para manter-se aqui. E ele disse que naquele dia Deus falou com ele assim, que isso, meu filho? Que conversa é essa? Nunca entrará por aquela porta alguém que seja mais rico do que eu. Os planos de Deus não se frustram. Mas os nossos, bastante. Bastante. Se frustram e muito. E muito, né? Enfim. A Bíblia vai nos ensinar que tudo que nós fazemos, né, principalmente na obra de Deus, no trabalho de Deus, é feito com paciência. E a gente confia no resultado final. E qual é o resultado final? A redenção. É isso que nós confiamos. Por fim, irmãos, outra fonte de desânimo é ver que a liderança está perdida. E é verdade. Muitas vezes ficamos desanimados porque vemos as igrejas batendo cabeça, as lideranças batendo cabeça. Então, assim, independentemente dos resultados, a gente não pode bater cabeça. Mas às vezes bate cabeça assim mesmo, desanima, esmorece. E as lideranças não são perfeitas. As lideranças não são perfeitas. Então nós não podemos achar que líderes, pastores, pregadores, missionários são a nossa salvação. São os que vão nos guiar. Quem nos guia é o Senhor. São apenas instrumentos. Ficamos tristes, ficamos magoados, ficamos desanimados, frustrados. Eu conheço vários, não exagero, eu tenho alguns amigos que pararam de frequentar igrejas por causa das lideranças, desanimaram na fé. Isso também é uma cilada, é também uma armadilha que o inimigo faz, que muitas vezes nos derruba. Agora observe o texto que nós lemos juntos, né? Deus fala para Elias assim, o que você faz aqui? O que você faz aqui? Deus não chamou ele de covarde, né? Não ficou aborrecido com ele. Elias, você é uma decepção para mim. Isso não tem no texto. Mas também ele não mimou Elias, né? Ai, Elias, tadinho. Tadinho do Elias. Elias está precisando de ânimo. Elias está precisando de carinho. Também não rolou mimo, né? Não rolou reprovação. Hoje nós estudamos de manhã, né, sobre a belíssima história do encontro de Tomé com Jesus, né? Pois se você não viu, depois assista. Os discípulos disseram para Tomé, vimos o Mestre, porque o Mestre apareceu no meio deles, depois da ressurreição. Só que Judas, no dia que Jesus apareceu, Judas não estava. Judas não estava mesmo, né? Tava. E Tomé também não estava. Tomé falou assim, eu não vi, eu não acredito. Só acredito se eu tocar na mão ferida e se eu tocar na lateral dele furada pela lança. Aí vem aquele ditado
que tomou conta do nosso país. Eu sou igual ao São Tomé, né? Eu quero ver para crer. Ok. Mas quando Jesus aparece e Tomé está presente, Jesus não chega para ele: Tomé, seu covarde, seu incrédulo, né? Por causa de você. Jesus podia ter dado uma escovada nele. Ele olhou para Tomé e falou: Tomé, olha a minha mão, Tomé. Não é isso que Tomé queria? Quero ver. Toca aqui na minha ferida, bota a mão. Jesus podia ter escovado ele, né? Mas Jesus falou assim: é isso que você quer? Então veja. E quando ele toca, ele diz: meu Deus. Aí ele é o primeiro discípulo a fazer esta declaração: meu Deus, meu Senhor. Ele reconhece a divindade de Cristo. Então a dúvida dele virou fé. O nosso Deus transforma momentos de desânimo, irmãos, em momentos de fé. Amém, irmãos? A caverna, nesse ponto, a caverna de Adulão, né, onde ele está, ela é uma boa representação física do desânimo, né? Não é assim que você fala? Às vezes eu tenho vontade de sumir. Se eu pudesse, né, eu sumia. E quantas vezes nós desanimamos, irmãos, por nada? Às vezes com tudo. Com tudo. Com a casa. A gente não é rico, não tem tudo, falta um monte de coisa, mas a gente tem muito mais do que muita gente. É como se Deus dissesse para ele: volta na força do ódio e vai. E vou te contar, cara, você é só um. Tenho 7.000 lá que nunca se dobraram. Nunca subestime o meu poder, Elias. E isso nós deveríamos dizer para nós mesmos, irmãos. Nunca subestime o poder de Deus, amém? Nunca subestime o poder de Deus. Então a pergunta é: você também está desanimado? E a gente pode dizer: estou, estive, fiquei, estou ficando, acho que vou ficar. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. As palavras que Moisés diz a Josué antes dele assumir o trabalho dele, né? Moisés diz a Josué: o próprio Deus irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, nem desanime. Nós não somos Josué, mas também nem precisa. Esta verdade que é dita a Josué também serve para nós. O próprio Deus está conosco, amém, irmãos? Ele nunca nos deixará, Ele nunca nos abandonará. Então não devemos temer nem desanimar. E se temermos e desanimarmos, vamos nos ajudar para seguir, porque Deus irá conosco mesmo assim.